BBGO, do Fiagro, para também mudar o regulamento e autorizar que eles parem de usar o regime de caixa e comecem a usar o regime de competência. Eu até fiz uma postagem no meu Instagram essa semana, porque eu achei muito interessante que chegou um e-mail do BBGO com uma tabela detalhando o que é distribuir por regime de competência, o que é distribuir por regime de caixa, quais as diferenças e tal. Então achei isso muito interessante, porque mais tão difícil, eu diria, quanto atingir o quórum, é que as pessoas que se dispõem a votar entendam o que está sendo votado. Então, parabéns para a gestão do BBGO por ter tido essa atitude, né, esse esforço de deixar a coisa bem exemplificada, bem mais clara. Então, hoje o fundo distribui, é um fundo de papel, distribui pelo regime de caixa. E eles querem distribuir pelo regime de competência. Cada administrador adota um regime ou o fundo coloca no seu regulamento. Então, tem fundo de papel que usa caixa, tem fundo de papel que usa competência. Qual que é a principal diferença entre os dois? Conceito de contabilidade mesmo, né? Regime de caixa é o dinheiro que efetivamente circulou pelo caixa. Regime de competência é aquilo que você já tem direito a receber, mesmo que não tenha recebido. Então, o exemplo clássico de sala de aula disso é o seu salário. Você trabalhou esse mês todo, ao final do último dia útil do mês, você tem direito ao seu salário. Então, por regime competência, você já tem o salário. Só que ele só vai ser depositado na sua conta no dia 5 do mês seguinte. Por regime de caixa, você não tem esse salário. Então, o que os fundos de papel que usam regime competência fazem? Eu tenho, por competência, direito a receber IPCA mais X% ao ano dos CRIs que eu sou investidor. Esse dinheiro não entrou ainda no meu caixa, mas eu já quero distribuir como dividendo. E por que eu vou distribuir? Porque eu tenho dinheiro de outras fontes, de um outro CRI que venceu, de um CRI que eu vendi, de um CRI que eu recebi, já recebi os juros, enfim. O fluxo de dinheiro de um fundo de papel é grande, porque ele tem várias operações com características diferentes, datas diferentes. Então eu vou pegar um outro dinheiro e já vou distribuir, carimbando o que é em relação a esse IPCA que aconteceu agora, esse juro que aconteceu agora, que eu já tenho direito a receber porque virou um mês, mas que não passou o dinheiro no caixa do fundo ainda. Isso é distribuir por competência. E o gestor do BBGO está justificando nesse meio que isso torna a distribuição do fundo menos volátil, porque fundo de papel, apesar de investir só em renda fixa, geralmente a distribuição de renda varia pra caramba, salvo exceções tipo HGCR, que o pessoal consegue trabalhar para deixar ali o mais reloginho possível. Mas, em geral, um fundo de papel, de um mês para o outro, oscila bastante a distribuição de rendimento. E o gestor está dizendo que se ele adotar o regime de competência, ele consegue equacionar melhor essas variações e fazer com que o dividendo varie menos de um mês para o outro. Você entra no Clube FI e vê lá o histórico de dividendos do BBGO, varia pra caramba. Um mês é R$1,10, no outro mês é 0,87 e tal. Ele quer fazer disso mais estável, menos variável, mais estável possível, e ele entende que o regime de competência é o que vai permitir ele fazer isso. Hoje, o fundo só distribui o que efetivamente passou pelo caixa. Então, seria o seu salário. Você vai chegar na loja e falar assim, ó, vende aqui, porque eu tenho esse dinheiro. Por regime competência, eu vou receber meu salário. Mas eu só vou te pagar mesmo quando o salário entrar na minha conta. Aí a loja vai falar, de promessa eu não vivo, eu vivo de dinheiro. Aqui na minha loja, venda regime caixa, tá bom? A hora que você mostra o dinheiro, eu te entrego o produto ou o serviço. Então, no caso do fundo imobiliário, usa regime caixa, então, tenho direito a receber IPCA mais X, mas não recebi ainda, então não distribuo nada. Recebi o dinheiro, tá no caixa do fundo, vai virar dividendo para o cotista. No regime de competência, ele vai fazer uma certa antecipação disso. Tenho direito a receber, mas o dinheiro não está ainda no bolso do fundo,
vou usar bolso para não confundir, ficar falando caixa com regime caixa, o dinheiro não está no bolso do fundo, então ainda não vou distribuir. Entendo eu que é mais conservador o regime caixa. Porque se eu distribuir algo que ainda não está no meu bolso, pode acontecer de dar um problema e eu acabar não recebendo efetivamente. Mas não recebi. A empresa precisa depositar o seu salário no dia 5, mas não depositou. E aí? Né? Então, aumenta o risco de distribuir por competência? Entendo que aumenta. Mais conservador seria distribuir por regime caixa. Mas a contrapartida, a vantagem que o gestor está dizendo é que ele consegue equalizar melhor essa distribuição e ela vai variar menos ao longo do tempo. Se você confia na gestão, o fundo é bastante diversificado e tal, esse risco a mais ele tende a ser pequeno. Para você ter uma ideia, os fundos da Quiné distribuem por competência. Então, tentei aqui te explicar os conceitos, tá? Mas a decisão, se deve aprovar ou não, isso eu deixo para você, né?